This call is now being recorded. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, hoje em matemática 2 aí, aula 26, a gente fala de geometria espacial. Continua falando dos cubos, pirâmides, cilindros. Só que hoje a gente vai falar da inscrição e circunscrição de circunferências, tá? Nos sólidos geométricos. Então vamos lembrar rapidinho, né, o que é inscrição e circunscrição, né? Então quando eu falo que um sólido, que uma figura, né, em qualquer coisa está inscrita numa circunferência, né, que ela está inscrita. Então, eu tenho um cubo aqui, ó, né? E eu vou, esse cubo, ele está inscrito na circunferência. Não está fora ainda. Vou fazer o contrário. Tem uma circunferência aqui. E eu vou inscrever um cubo aqui dentro. Quando eu vou inscrever um cubo aqui dentro, esse cubo está inscrito nessa circunferência. O que significa isso? Esse cubo está dentro da circunferência. Tá? Então, quando eu falar que um cubo, uma pirâmide, um cone, um cilindro, qualquer coisa está inscrito, significa que esse objeto, esse corpo, esse sólido, essa figura, ela está dentro da circunferência. E os seus vértices aqui, ó, eles estão encostando na circunferência, tá? Então, os vértices dele aqui, ó, vão estar encostando na circunferência. Esse aqui era para estar também, mas eu não consegui. Então, imagine que esse aqui também está encostando aqui, tá, galera? Então, toda vez que eu falar que um objeto está inscrito numa circunferência, é isso. Agora, quando uma figura ela é circunscrita, né? Significa que a circunferência está dentro dela. E novamente, a circunferência vai encostar aqui. O que ficou faltando, tá? A circunferência ela vai encostar nas quatro faces dela. Tá? Então, inscrita, a circunferência está por fora. Circunscrita, a circunferência está lá dentro. Tá? Sempre assim. Bom, vamos começar a falar aí. A primeira, a gente vai falar aqui, vai ser do cilindro. Vai ser do cilindro. Então, um cilindro inscrito numa circunferência. Eu vou ter o raio, vou colocar um raio menor aqui. Um raio
que é o raio da base do cilindro, e o raio da circunferência. Vou colocar o raio da circunferência de outra cor aqui. O raio da circunferência aqui. E aí, eu vou ter essa distância aqui, ó. Né? Aqui é 90 graus. Se eu quiser achar essa distância x aqui, né? Essa distância x, eu vou aplicar Pitágoras. X ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. E aí eu acho essa distância. Achando essa distância, eu consigo achar essa distância aqui também, que elas serão iguais, né? Elas serão iguais. Elas serão iguais. Então, isso aqui é a altura dividido por 2. E esse x mais x seria a altura do cilindro, né? Então, se eu quiser achar esse x aqui, só aplicar Pitágoras. Que eu vou ter o raio da circunferência do cilindro, o raio da circunferência que está em torno do cilindro, e aqui eu aplico Pitágoras, né? Sempre assim. Agora, se eu tiver um cilindro e ele for circunscrito, tá? Ele for circunscrito, então, a distância até o meio aqui é o raio dele. Essa distância aqui é metade da altura. E aí forma um triângulo retângulo aqui, tá? Daqui até aqui seria a altura total. Então, forma um triângulo retângulo aqui com x, aplicando Pitágoras, consigo achar, né? Então, lembrem-se disso, tá? Se ele for inscrito, eu aplico Pitágoras e consigo achar a altura aqui. Se ele for circunscrito, eu consigo aplicar Pitágoras aqui e achar esses valores, tá? Só que aí eu precisaria ter essa diagonal aqui, ó. Né? Eu preciso achar essa diagonal. O raio do cilindro, vou colocar um raio minúsculo aqui, o raio da base do cilindro, ele é igual ao raio da circunferência, né? Então, nesse caso aqui, eles são iguais, né? Então, ó, aqui eles são diferentes, mas quando ela está circunscrita, os dois raios são iguais. Agora falar do octaedro. Então, tem a circunferência. Octaedro
É o sólido que tem 8 lados. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui de... Seria mais ou menos assim, seria duas pirâmides de base quadradas, uma em cima da outra, né? Acho que dá para ver aqui. Quando ele está inscrito, a distância do centro dele até o vértice, a distância do centro dele até o vértice, é o raio da circunferência. Aqui vai ser a aresta dele. Vamos ver aqui. E a altura dele aqui também vai ser o raio. O que que eu posso dizer? Que o centro dele, o centro O dele, é equidistante, ou seja, tem a mesma distância de todos os vértices. Tá? É a mesma distância de todos os vértices. Já no octaedro, no octaedro, na circunferência circunscrita, tem a aresta dele, tem o raio da circunferência e tem o centro O. No circunscrito, o O é equidistante das faces. E na circunscrita, ele é equidistante das dos, né, vértices. Então sempre lembre disso. Ele é equidistante no inscrito das arestas, dos vértices. Então, se ele é equidistante dos vértices, eu consigo aplicar Pitágoras aqui, ó, e achar isso aqui, achar a aresta do octaedro. E no inscrito, no circunscrito, ele é equidistante das faces. Então, se eu colocar daqui até lá em cima, eu consigo aplicar Pitágoras aí e achar o valor dele. Agora falar da pirâmide de base triangular. Primeira inscrita. Torta. Pirâmide de base triangular. A distância do centro até a borda. Vou colocar outra cor, né? Do centro até a borda é o raio. Essa altura aqui, ó. Essa altura seria
3 vezes a altura dividido por 4, ou 3/4 da altura, que seria o raio. Tá? Então, o raio dessa circunferência é 3/4 da altura. E o ponto O, que é o centro aqui, ele é equidistante dos vértices. Ele é equidistante dos vértices. Já na circunferência na circunferência circunscrita, o raio dela aqui, o raio dela é a altura dividido por 4. Seria a altura da pirâmide aqui. Então, o raio dela é 1/4 da altura. Tá? A altura é 4 vezes maior que o raio da circunferência. E o centro O, que é onde sai ali o raio, ele é equidistante das faces. Tá? Então, para qualquer lugar da face que eu for aqui, ele vai ser equidistante. Vou falar do cubo. O cubo tem a aresta do cubo aqui. E o meu raio. Se a gente pegar ó, esse raio, e a gente trouxer para cá, né? Onde a circunferência coloca ali, eu tenho 2 vezes o raio. 2 vezes o raio vai ser igual à diagonal do cubo. 2 vezes o raio é igual a aresta raiz de 3, que é a diagonal do cubo. Então, o raio é igual a aresta raiz de 3 dividido por 2. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma circunferência inscrita no cubo, o raio dessa circunferência é a aresta raiz de 3, diagonal do cubo, a diagonal do cubo, dividido por 2. E aí eu consigo achar o raio dessa circunferência. Já quando essa circunferência estiver inscrita aqui dentro, né, tem o raio dela aqui, tem a aresta dela. A aresta é 2 vezes o raio. A aresta é o dobro do raio. E, ó, eu levaria esse outro pedaço até lá em cima. Aí teria a aresta inteira. Então a aresta é 2 vezes o raio. E aí, né, é mais fácil de calcular ela. E o último sólido que a gente tem aí é o cone. Né? Então tem o centro O aqui. Essa distância eu não sei quanto é.
Essa aqui é o raio da base do cone. E esse aqui é o raio da circunferência. Logo, essa alturinha aqui, ó, raio ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Aplico Pitágoras e consigo saber. Essa distância aqui é o raio. Então, a altura total é a altura do triângulo aqui embaixo mais o raio da circunferência. E para achar o raio da circunferência, o raio da circunferência ou o h, eu posso aplicar Pitágoras. Eu consigo ter um triângulo retângulo aqui embaixo. E quando esse cone estiver circunscrito, não vou conseguir. Eu tenho o raio dele aqui. Tenho essa altura aqui. E tenho aqui um dos 90. E esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço x. Novamente, h ao quadrado é igual o raio ao quadrado mais x, que é o tamanho daquele lado ali, ao quadrado. Consigo achar. Essa distância aqui é o raio. E essa distância daqui até lá seria o raio da circunferência do cone. Né? E tudo isso aqui seria a altura desse cone. Vou colocar um H maiúsculo aqui para não confundir com a outra altura. A altura desse cone. Então, esse H aqui, ó, é a altura do cone menos o raio. Que aí eu consigo achar esse H. O raio da circunferência você já tem. Mas você consegue achar esse X aqui, ó. Achando esse valor de X, você acha o tamanho desse cone tranquilamente aí. Né? Então, colocando em prática aí. No primeiro exercício fala assim: considere um cubo cuja medida da aresta é igual a 1 metro. Pode-se afirmar corretamente que, medindo o volume do poliedro convexo, cujos vértices são o centro das faces desse cubo, é. Então, eu tenho um cubo, vou desenhar um cubo aqui. Tem um cubo. E aí, qual o poliedro que os vértices são as faces desse cubo? Então, ó, vai ligar daqui a aqui, daqui para cá. Dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa, lá para o fundo. Muito doido. Não.
Seria um octaedro aqui, né? E aí a base dele aqui, isso aqui seria a base dele. Aqui, base. Isso aqui é meio metro. Ele tá no meio dele aí. Então, o volume seria 2 vezes 1/3. Por quê? Por que 2 vezes 1/3? Porque eu tenho duas pirâmides aqui, ó. Uma pirâmide na base de cima e uma pirâmide na base de baixo. Então, 2 vezes 1/3. 1/3 é o volume da pirâmide. Lembra? Área da base vezes altura vezes 1/3. O volume da pirâmide. A área da base da pirâmide vezes a altura. Então, esse seria o volume desse sólido aí. Então, o volume é igual a 2 vezes 1/3 vezes a área da base, meio, a altura dele, meio. Né? Que é meio centímetro aqui, meio metro. Vou colocar em forma de fração. 2/12. Simplificando, 1/6 metro cúbico. Alternativa C. Na 2. Um cubo cuja medida de cada aresta é 3 decímetros está inscrito numa esfera de raio R. A medida do diâmetro 2R da esfera é... Bom, quando o cubo, ó, ele fala, o cubo está inscrito na circunferência. Tá? Então, quando ele está inscrito, a gente sabe que 2 vezes o raio é igual a aresta raiz de 3, ou seja, a diagonal desse cubo. Né? Como ele fala para a gente que a aresta desse cubo é 3 decímetros, 3 raiz de 3. Então, aí, alternativa certa, alternativa C. 3 raiz de 3 decímetros. Decímetro, né? Deixa eu unidade de medida aqui. 3. Uma esfera está inscrita num cilindro equilátero, cuja área da lateral mede 16 π centímetros quadrados. O volume da esfera inscrita é... Bom, se eu sei que a área lateral do cilindro, a área lateral é 4πr ao quadrado, 16 é igual a 4, 16π, né? É igual a 4πr ao quadrado. Passa para lá dividindo. Raio ao quadrado é igual a 16π dividido por 4π. Raio é igual a raiz quadrada de 4. O raio é igual a 2 centímetros. Eu já achei o raio da esfera que está inscrita nela. O volume da esfera, 4π sobre 3 vezes raio ao cubo. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. 4π sobre 3 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Não dá para simplificar, não dá para fazer nada aqui.
E eu já tenho essa alternativa aí, né? No caso, é a alternativa D. Ele já está dando em fração aí. Eu sabia que não iria dar para dividir. E o 4. A circunferência de uma bola de vôlei é de 66 centímetros. Para colocar em uma caixa cúbica, essa caixa deve ter no mínimo uma aresta interna de... Então, ó, o diâmetro da bola, né? O diâmetro da bola para colocar ela dentro da caixa. Né? Vou voltar aqui. Seria isso aqui, ó, colocar a bola dentro de uma caixa. Uma aresta. Aresta, duas vezes o raio ali, né? Então, se a bola, se a bola ela tem 66, tá? Pi vezes o diâmetro da bola é igual a 66. O diâmetro da bola é igual a 66 sobre π, centímetro. Que ele já coloca pra gente. 66 sobre π, centímetro. E a alternativa D. Dúvida, galera?